Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na sua vida. É um prazer nós estarmos aqui mais uma vez, pela quarta vez nesse trimestre, para nós estudarmos a lição de número 4, que tem o título Jesus, o modelo ideal da humildade. Essa lição é imperdível, é um dos textos mais fascinantes e profundos da Bíblia, onde nós vemos o hino a Cristo. Traz uma profundidade teológica muito grande em relação à base do Evangelho. Então é uma lição que você não pode perder e que você deve compartilhar com os seus amigos da rede social, os irmãos da igreja, porque é uma lição que nos traz ensinamentos maravilhosos. É uma lição que, de certa forma, nos deixa até constrangido de falarmos sobre ela, pela nossa limitação de trazer ensinamentos tão grandes como essa lição. Você que está chegando pela primeira vez conosco por esse programa A Escola Dominical na Web TV, quero deixar bem claro para você que no nosso blog, no site da redemoamiga.com.br, deixamos um arquivo com os slides da lição que você pode acompanhar junto com o vídeo. Então nós deixamos aí a sugestão de você assistir esse vídeo, baixar o arquivo de slide e depois assistir novamente o vídeo acompanhando com esse arquivo de slide, que vai auxiliar bastante você a entender e compreender a lição que você estiver estudando. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11, onde nós vemos aí então o hino a Cristo. A leitura diz o seguinte: eu trago aqui uma tradução do livro de Combre, que eu achei bem interessante e vai nos ajudar, ao meu ver, melhor compreendermos a lição. Diz assim: tenham as mesmas disposição de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina, mas não aproveitou a sua igualdade com Deus, ou não tirou proveito. Esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de escravo. Tomou a semelhança humana e foi tratado como um homem. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo, outorgou-lhe o nome que está sobre todo nome, de modo que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e no inferno. E, para a glória de Deus Pai, toda língua confesse: Jesus é o Senhor. Então, só de fazer leitura, você já percebe a profundidade, a extensão que tem esse texto. O texto áureo da lição está em Filipenses, capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na tradução que eu deixo a vocês, troco o sentimento por disposição. E nós vamos ver depois o porquê que faço aí coloco essa tradução, entendendo melhor, auxiliar na compreensão. A verdade prática diz: Jesus Cristo é o nosso modelo ideal de submissão, humildade e serviço. Então, durante a lição, nós vamos ver por que Jesus é o modelo ideal. O objetivo proposto para essa lição pela CPAD é conhecer o estado eterno da pré-encarnação de Cristo, aprender o que a Bíblia ensina sobre o estado temporal de Cristo e compreender a exaltação final de Cristo. E deixo aquele meu objetivo de todas as lições, aplicar na sua prática diária o conteúdo aprendido. Se nós conhecemos e não colocar em prática, perde-se o valor. Então, para introduzir a lição, nós vamos estudar uma das mais sublimes passagens dos textos bíblicos, o hino a Cristo, como eu já mencionei. Por isso que eu digo que essa lição é imperdível. Esse hino a Cristo, segundo alguns teólogos, foi o próprio Paulo que escreveu, alguns dizem que foi outro que escreveu, outros dizem que Paulo fez uma alteração, pois era um hino que na época da escrita desta epístola era um hino que era um hino litúrgico, já costumeiramente ouvido pela comunidade cristã da época, que foi incluso nessa epístola para trazer ensinamento doutrinário e teológico profundo a respeito da humilhação e exaltação de Cristo. Aqui destaca-se para duas atitudes de Jesus: a humildade e a obediência, ou seja, Jesus esvaziando a si mesmo, humilhando-se, tomando forma humana e forma de escravo, e também sendo obediente até a obediência de cruz.
e as duas naturezas inseparáveis de Jesus, a natureza humana e a natureza divina, que vai ficar bem evidenciada nesse texto. A humilhação de Cristo nos trouxe a redenção que passa pela sua encarnação. Então, por isso que vem a questão do esvaziar-se de Cristo, que vai ficar bem enfatizado com o objetivo da redenção do ser humano. Então, a cristologia aqui traz uma cristologia excepcional para nós estudarmos. O caminho da exaltação de Cristo, o caminho da exaltação que passou pela humilhação. Então, nós vamos ver nesse texto algo que eu digo a vocês que dá gosto de nós estudarmos e comentarmos esta lição. Tem lição que a gente, talvez, de certo ponto, tem uma dificuldade, muitas vezes, pela forma que é colocado também na revista da Escola Dominical. Mas essa é uma lição que, tanto para quem comenta, para quem ouve, para quem estuda, é imperdível e de um proveito sobrenatural em questão da leitura teológica do Evangelho, né? Então você, principalmente que não é cristão, tem vários amigos que não são cristãos, ou pessoas que são cristãos também, mas tradicional, e que dizem que escutam os nossos vídeos. Então essa lição vai ajudar você também a compreender muito sobre o fundamento do cristianismo e principalmente da teologia paulina. O primeiro item diz o Filho Divino, o estado eterno da pré-encarnação, baseado no verso 5 e 6 do capítulo 2 aos Filipenses. O primeiro item diz, ele deu o maior exemplo de humildade. Então, nós vemos que esse capítulo 5 já é uma continuação, né, do verso 4, aonde nós já estudamos na lição anterior, que fala para não se prevalecer por causa de uma suposta espiritualidade espiritual. O texto que diz para a gente considerar os outros superior a nós mesmos. E aqui na sequência, então, nós vamos ver o maior exemplo que é dado, que é o exemplo de Cristo. A tradução disposição, como eu disse na introdução, fica mais apropriada do que sentimento, pois pressupõe aqui uma intenção de ação, ou seja, a mesma disposição que houve em Cristo Jesus. Essa disposição para esvaziar-se de si mesmo em prol de um objetivo muito maior, que é o plano de Deus para a salvação da humanidade. O próprio Jesus, ele orientou que nós seguíssemos o seu exemplo. Uma citação, uma aplicação de Mateus 11, 29, que diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus apontando para si mesmo, trazendo como um referencial para que nós pudéssemos ter ele como exemplo, observar o seu comportamento e trazer para a nossa vida. O apóstolo Paulo aqui reforça essa orientação de Jesus. Esse objetivo de olhar para o exemplo de Jesus é focar a relação de comunhão entre os irmãos. Então, se nós olharmos a ligação que eu falei do verso 4 e apontando para o exemplo de Jesus, é para que nós possamos tomar esse exemplo no nosso relacionamento, na nossa inter-relação com os irmãos e as irmãs da igreja, da nossa comunidade, e das demais pessoas também. Porque se tivermos esse comportamento que Jesus teve, nós vamos poder transmitir o Evangelho através de nossas vidas, bem como também alcançar as pessoas para que também se rendam a este Evangelho, que é o Evangelho da salvação. Então o salvo passa a ter a mente de Cristo quando ele passa por essa experiência de Cristo, 1 Coríntios 2,16, e deve andar em novidade de vida, segundo Romanos 6 e 4. Então nós vemos que essa experiência de Jesus, esse exemplo, ele serve para transformar a mente das pessoas, implantando, ou seja, a mente de Cristo, na forma das pessoas pensarem e agirem, e o andar de vida diferente, conforme o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 6 e 4 também. Então, Jesus deu o maior exemplo. Nós temos que olhar para o exemplo de Jesus. A aplicação prática desse item, qual o exemplo que você tem se espelhado? Em qual exemplo que você tem tomado como base para a sua vida cristã? O item 2, ele era igual a Deus. Então, aqui, quando falo desse estado da pré-encarnação de Cristo, é que Cristo e o Deus Pai, ambos têm a mesma natureza, ou seja, a mesma essência, a mesma glória e a mesma essência. Filipenses 2,6, João 14, 9 a 11 fala sobre isso, João 17, 5 também, demonstrando que tanto o Filho como o Pai têm uma mesma essência. Nós vamos ver mais à frente aqui que a mesma essência. Calvino, ao comentar a epístola aos Filipenses, junto com Gálatas, Efésios e Colossenses,
ele cita algo interessante na sua página 48 desse livro, em que ele diz que faz uma crítica aos arianos, que ele cita, é uma citação de Calvino assim: os arianos que pretendiam que Cristo fosse um Deus criado inferior ao Pai. Então, aos arianos que defendiam que Cristo, na realidade, era diferente do Pai, era inferior ao Pai. E aqui nós vemos nesse texto, e aí Calvino vem reforçar isso para defender que Deus, na sua essência, é na mesma Jesus, e Deus tem a mesma natureza, a mesma glória, a mesma essência. Não se diferem, ambos são Deus e fazem parte da Trindade, pessoas diferentes, mas uma mesma essência. Deus sempre permanece o mesmo. Isaías 48:11 nos fala isso quando diz que ele não dá a sua glória a outrem. Então, quando Deus que manifesta a sua glória em Cristo Jesus, vem defender, vem enfatizar, vem corroborar com a afirmação de que Deus Pai e Jesus são a mesma essência. Cristo, ao fazer-se homem, esvaziou-se não da sua divindade, mas de sua glória. João 1:1, João 20:28, Tito 2:13, 1:8, Apocalipse 21:7, vem deixar bem claro essa distinção, que é muito importante nós também enfatizarmos, que Jesus não abriu mão da sua divindade, mas ele esvaziou-se, mas em todo o tempo estava à sua disposição. Mas ele esvaziou-se da sua glória. Jesus esvaziou-se da sua glória e não da sua divindade. A divindade esteve presente à disposição de Jesus todo o tempo, quando ele se esvaziou e tornou a forma de homem. Então não deixou de ser Deus, ele nesse momento continuava sendo igual a Deus. O item 3 diz assim: mas não teve por usurpação ser igual a Deus, baseado no verso 6. Isto não quer dizer que Cristo não se apegou aos seus direitos divinos, que como Deus, ele poderia manter a sua forma de Deus e apresentar-se como o próprio Deus. Mas ele não se apegou a esses direitos, a sua forma, mas ele esvaziou-se, abrindo mão dos atributos divinos e entregou-se e apareceu, assumiu a natureza humana e entregou-se em expiação por toda a humanidade. Ou seja, um Deus que, sendo Deus, tem a mesma essência do Deus Pai, do Deus Criador, e criaste todas as coisas junto com ele, conforme os textos bíblicos. Nós vemos que ele assume a natureza humana e, ao mesmo tempo, não abrindo mão da sua natureza divina, 100% homem, ser humano, 100% Deus. Isso é muito difícil entendermos dessa matemática, mas é assim que a teologia apresenta essa manifestação de Jesus, com Deus se manifestando como ser humano. E isso foi voluntariamente. Ele humilhou-se e assumiu a nossa fragilidade, com exceção do pecado, segundo nós vemos nos textos bíblicos. Não assumiu a mesma natureza pecaminosa, Com exceção do pecado, ele assumiu a mesma fragilidade do ser humano, humilhando-se na forma de ser humano. Isso que eu mencionei aqui, que essa perícope de Filipenses 2:6-11 é conhecido como uma formulação litúrgica independente da epístola, que provavelmente tenha sido inserida. É um salmo, um hino doxológico, expressando a glória, exaltando a Jesus e trazendo aí uma fundamentação teológica extraordinária a respeito da cristologia, a respeito do Evangelho, e que é o fundamento da teologia paulina. Mas não teve por usurpação ser igual a Deus, ainda em continuação. Diferente de Adão, que deu ouvidos à tentação de ser ou tentar ser igual a Deus, Jesus, ele deixou a sua eternidade, sendo ele Deus, deixou a sua eternidade, onde ele recebia o eterno amor e honra do Pai e do Espírito Santo, bem como o louvor e adoração dos anjos, seres celestiais criados por Deus. Ele deixou tudo isso, recebendo a honra, o amor do Pai, a adoração dos anjos, para então assumir a forma humana, para ser odiado, desonrado e hostilizado pelos seres humanos. Então, um Deus que abre mão da sua glória, do amor, da convivência próxima ao Pai, não deixando de ter a ligação com o Pai, evidentemente, e o Espírito Santo, da louvor e adoração dos anjos, para
assumir a forma humana e ser odiado, desonrado, cuspido, desprezado, hostilizado pelo ser humano, para ser violentamente morto pelo ser humano que ele criou e que ele ama, para dar a sua própria vida como ser humano por esses que o odiavam, que o desonraram, que o hostilizaram, mas dando a sua vida por eles que ele sempre amou, para, no caso, cumprir o plano da redenção de Deus, e seja a redenção da raça humana. A sinopse desse tópico primeiro: Cristo é por natureza Deus, pois antes de se fazer-se humano, subsistia em forma de Deus. Então aqui é uma sinopse do tópico que tem por tema o Filho Divino, o estado eterno da pré-encarnação de Cristo, ou seja, o estado de Cristo antes de se manifestar como ser humano para a humanidade, para a redenção da humanidade, no seu estado anterior como Deus, na mesma essência de Deus. E essa sinopse está na página 25 da lição da CPAD do professor. Vamos então ao tópico 2, Filho do Homem, o estado temporal de Cristo, baseado no verso 7 e verso 8 do capítulo 2.